Boa noite. Então, como nós havíamos previsto, nós vamos começar uma transmissão de um ciclo, de uma série de Lectio Divina a respeito do livro da Sabedoria. A Lectio Divina é uma tradição cristã em que nós simplesmente lemos a Palavra de Deus. Pode ser feito individualmente, pode ser feito em grupo, onde não há um compromisso necessariamente de aprofundar o tema teológico ou de outras áreas que se possa entender quando se lê ou se estuda a Bíblia. A Lectio Divina, ela se interessa numa simples conversa com Deus. É entrar em contato com a Palavra de Deus, ler-se um pequeno trecho da Palavra e ali fazer uma pequena meditação daquilo que essa palavra lhe disse no coração. Nós fomos inspirados, nós nos interessamos por esse tema sabedoria, porque em Provérbios, capítulo 9, versículo 10, fala que o princípio da sabedoria é o temor ao Senhor, é o respeito ao Senhor, é procurar saber aquilo que o Senhor quer de nós. Sabedoria aqui não se confunde com inteligência, não se confunde com técnica, não se confunde com know-how. A sabedoria é um ato. A sabedoria é uma disposição interior em que se quer compreender a origem das coisas. Melhor definida a sabedoria será nessa série de lectio que nós vamos fazer. O que é a sabedoria, afinal de contas? Quando se diz que alguém é sábio, o que é um sábio? Como se começa e como se termina a sabedoria? Então nós vamos fazer um ciclo de lecturas divinas a respeito do livro da sabedoria. Nós pedimos as bênçãos do Pai São Bento e as bênçãos da Madre Paulina, Santa Madre Paulina, do coração agonizante de Jesus, ao qual esta capela é dedicada. E que nosso Senhor Jesus Cristo nos ilumine e nos conduza nesta caminhada. E diz assim o livro de Sabedoria, capítulo 1. Amai a justiça, vós que governais a terra. Tende bons sentimentos para com o Senhor. E com simplicidade de coração procurai. Ele se deixa encontrar pelos que não exigem provas e se manifesta aos que dele não desconfiam. Os pensamentos perversos separam de Deus. O seu poder posto à prova confunde os insensatos. A sabedoria não entra numa alma que planeja o mal, nem mora no corpo sujeito ao pecado. O Espírito Santo, o educador, o paráclito, foge da astúcia, afasta-se dos pensamentos insensatos e se retrai quando sobrevém a injustiça. Com efeito, a sabedoria é um espírito que ama os homens, mas não deixa impunes os lábios do blasfemador, pois Deus é testemunha de seus pensamentos, perscrutador veraz do coração, e se mantém à escuta de sua língua. Porque o Espírito do Senhor enche a terra. Ele, que a tudo dá consistência, tem conhecimento de tudo que se diz. Por isso ninguém que porfira coisas injustas poderá ficar oculto. A justiça vingadora não o poupará. Então nós lemos até aqui o versículo 8 do capítulo 1 de Sabedoria. Ele inicia dizendo que amai a justiça vós que governais a terra. É um livro dirigido aos governantes da terra, mas também a todos nós que não somos governantes, mas estamos interessados em saber o que é a sabedoria. E ele inicia dizendo amai a justiça. Aqui no sentido bíblico, justiça não significa no sentido que nós temos de direito, no sentido de ser julgado, um julgamento
segundo a lei dos homens, segundo uma lei moral, uma lei ética criada pelos homens. A justiça aqui significa a concordância do pensamento e da ação com a vontade divina, expressa na lei e nos ensinamentos da sabedoria. Então, justiça aqui significa a lei de Deus. Uma pessoa que governa deve amar a lei de Deus, conhecer a lei de Deus e praticar a lei de Deus. Quem não procura praticar a lei de Deus não terá sabedoria, não conseguirá sabedoria. E aqui no versículo 5 fala que o Espírito Santo Educador foge da astúcia, afasta-se dos pensamentos insensatos e se retrai quando sobrevém injustiça. Então, nós precisamos amar a lei de Deus, conhecer a lei de Deus e não praticar pensamentos insensatos, planejar o mal ou deixar nosso corpo sujeito ao pecado. Quando nós praticamos insensatez, sujeitamos o nosso corpo ao pecado, o Espírito Santo, que é o educador, aquele que vai nos dar a sabedoria, não estará presente. Então, a prática das virtudes, a prática das leis do Senhor, dos mandamentos do Senhor e as virtudes, segundo a palavra de Deus, é o que nos vai conduzir à sabedoria. A sabedoria, portanto, muito mais que conhecimento, é uma postura, é uma posição pessoal perante Deus. E qual é essa primeira posição que nós temos que ter? Essa primeira postura, diz aqui no versículo 1 mesmo: com simplicidade de coração procurai-o. Procurai ao Senhor com simplicidade. Ele se deixa encontrar pelos que não exigem provas. Assim como o Senhor Jesus disse que o reino dos céus é comparado às crianças. As crianças, na sua simplicidade, entrarão no reino dos céus. E por quê? Porque nós precisamos de olhos puros e simples para que todo o nosso corpo seja iluminado, como diz a Bíblia em Mateus. Então Deus se deixa encontrar por aqueles que não exigem provas. Não se desafia a Deus. Eclesiastes também Deus diz que quem é que desafia a Deus e encontra paz? Deus não se desafia. Deus se aceita e se busca com simplicidade. Esta é a receita da sabedoria. E aqueles que têm pensamento perverso serão separados de Deus. Então, quando nós enchemos o nosso pensamento de perversidades, enchemos os nossos olhos de perversidades, os nossos ouvidos, os nossos sentidos de perversidade, também nós vamos estar afastados da sabedoria. Nós estaremos como que cheios de escamas nos olhos, como que cheios de filtros que apagam o nosso entendimento, deixam o nosso entendimento obnubilado, cheio de nuvens, e nós não conseguimos enxergar o céu limpo da sabedoria. E o poder de Deus posto à prova confunde os insensatos. Não tentarás o Senhor teu Deus, disse Jesus quando foi tentado pelo diabo. Quando nós tentamos a Deus e nos colocamos numa posição orgulhosa perante Deus, também não nos virá a sabedoria. E diz mais aqui ainda que a sabedoria é um espírito que ama os homens. Portanto, a sabedoria não é só também uma questão de consciência, ou só uma postura pessoal de comportamento. A sabedoria é como se fosse um ser. Diz aqui que ela é um espírito que ama os homens. Então, para nós termos este espírito, é necessário estarmos diante de Deus, buscando esse espírito em pureza de coração. E diz aqui, com efeito, a sabedoria é um espírito que ama os homens, mas não deixa impunes os lábios do blasfemador. Então, muito cuidado com a boca. Uma boca que murmura, uma boca que blasfema e que fala contra Deus. Há muitos mistérios de Deus que nós não conhecemos. Nós não conhecemos os planos de Deus. Então, nós não podemos blasfemar a Deus. Nós não podemos desafiar a Deus. Nós não temos nenhum poder. Como a própria palavra diz, nós somos pó. E para o pó voltaremos. Então, nós que somos pó não temos o poder de blasfemar ao Senhor. Nós temos que aceitar as suas leis e, como o próprio Jesus falou, o meu jugo é suave, o meu peso é leve. Aceitai esse jugo e esse peso do Senhor.
Então, aqui são nesses pequenos 8 versículos apenas que nós lemos, nós encontramos tantas dicas da palavra de Deus a respeito do que é sabedoria. Talvez uma coisa muito distante, muito diferente daquilo que nós imaginávamos até hoje. E ainda sobre a simplicidade de coração, gostaria de terminar com um texto de Elizabeth da Trindade, onde ela analisa um texto de Mateus 6:22. Se o teu olho for simples, todo o seu corpo será iluminado. Então ela diz, qual é este olho simples de que nos fala o Mestre, senão aquela simplicidade de intenção que nos une todas as forças dispersas da alma e une a Deus o próprio Espírito. Então veja quanto conhecimento e quanta sabedoria numa simples frase. Qual é este olho simples que nos fala o Mestre, senão aquela simplicidade de intenção que une todas as forças dispersas da alma e nos une a Deus, o próprio Espírito. Então nós temos aqui que a simplicidade, na verdade, é a intenção. Deus julga a intenção. Com que intenção você se aproxima da palavra de Deus? Com que intenção você se aproxima do conhecimento? E com que intenção você quer sobre si o poder do Espírito de Deus para que você tenha sabedoria e a revelação do alto? Então nós vamos parar por aqui com a nossa Lectio Divina. Que o Senhor Deus nos abençoe e que nos dê uma boa e abençoada noite de sono. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. E até o nosso próximo encontro.